boa tarde a quem vai assistir isso depois, ou boa noite, enfim. Nós hoje vamos falar sobre economia criativa com o André Noblat, e eu passo a palavra para ele agora. Oi, boa tarde, pessoal. Vamos estabelecer uma dinâmica de diálogo, que eu acho mais legal, eu pessoalmente. Então, se quiserem me interromper, eu adoro essas ferramentas de Zoom, esses negócios todos, mas pode falar. Eu quero falar, é melhor do que até escrever no chat. Mas, enfim, vou falar um pouquinho para vocês, eu fui convidado para falar um pouquinho para vocês sobre economia criativa, que é uma área que eu trabalho já faz uns 10 anos, por aí, e toco alguns projetos aí em Brasília. Eu estou falando aí em Brasília, não sei se todo mundo é de Brasília, mas é que eu estou no Rio agora, inclusive, tocando um projeto aqui. Eu toco a revista Traços, não sei se todo mundo conhece, toco um festival chamado Coma e alguns projetos adjacentes aí na área de economia criativa, que é muito mais do que projetos culturais, né? Economia criativa, se a gente for pegar o conceito, é a criatividade com a capital intelectual que a gente tem para criar bens e serviços, produtos, desenvolvê-los e distribuí-los. Eu estou falando aqui o conceito formal. Então, são produtos que a gente cria de forma criativa. Então, obviamente, não é só a cultura, a música, a revista, como eu faço na Traços, é a gastronomia, são pratos. O turismo é economia criativa, tecnologia, games, tudo que envolve intelecto e criatividade é o criativo da economia. E isso gera uma cadeia produtiva, obviamente, em torno de cada uma dessas coisas. Então, a economia criativa é um conceito, na realidade, que a gente que trabalha muito, defende muito a economia criativa, a gente diz que ela é o futuro. Na realidade, ela já é um presente, né? Cada vez mais no mundo, a economia criativa gera riquezas importantes para os países que investem nela ou que não investem. O Brasil investe muito pouco ainda. Mas a gente pode dizer que a economia criativa tem cerca de 4% do PIB brasileiro, ele vem da economia criativa. Já estamos chegando, na realidade, a 6% do PIB, que aí você vem de turismo, de gastronomia, de cultura, de games. Os games estão crescendo muito no Brasil, e tudo que isso gera em torno deles, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, para vocês terem na cabeça de vocês a importância que a economia criativa está tendo no mundo hoje, o PIB do Brasil está chegando a 6% de produtos culturais, turísticos, etc. A França hoje, depois da indústria, a economia criativa é o setor econômico que mais gera riqueza para o país. Quando a gente fala em gerar riqueza, não é só gerar emprego, é gerar renda, enfim. Na Inglaterra, hoje, a economia criativa é responsável por quase 10% do PIB. A economia criativa é responsável por quase 100 é um exagero, mas mais de 60% do PIB da cidade de Nova York, que é sustentada por turismo e cultura. Chegando aqui no Brasil, Búzios, uma cidadezinha aqui perto do Rio de Janeiro, de praia, ela vive quase que exclusivamente da economia criativa, que é composta por algumas frentes, né? Que é cultura, turismo, tecnologia, games, gastronomia. E a partir dessas frentes, você gera o que a gente chama de cadeia produtiva. Então, eu faço um festival que é o Coma. A gente contrata 60 shows no Coma. Então, são 60 bandas ou músicos, mas todos os músicos com banda. Aí você calcula. Vamos supor que cada banda tem, em média, 5 pessoas, que é mais ou menos isso. Você já tem aí, só de músicos, 300 pessoas contratadas para trabalhar. Da equipe das bandas, cada banda tem uma equipe de 3 a 5 pessoas. Vamos arredondar, vamos botar embaixo para 3 pessoas. Então, você tem só de equipe 180 pessoas que vêm, além dos músicos, são 300. Então, o que eu quero dizer com isso? Aí dentro do festival tem a área de gastronomia do festival. Dentro do festival tem a área técnica do festival, a área de atendimento do festival. Eu estou usando o festival como exemplo para vocês compreenderem tudo que acontece em torno de um projeto como esse, que não é só
simplesmente uma banda em cima do palco. É a montagem da estrutura, é as pessoas que vão te receber, as pessoas que vão te atender, são as pessoas que vão cuidar da sua segurança, são as pessoas que vão cuidar da sua alimentação, são as pessoas que vão cuidar para que os horários se cumpram perfeitamente e o projeto aconteça de forma correta e produtiva, são os artistas que vão entreter, enfim, tudo isso gira em torno de um festival só. Então, todas essas frentes que eu disse para vocês aqui da economia criativa, elas geram centenas e milhares de empregos no mundo afora. Óbvio que você tem cidades e países que têm uma vocação mais para a economia criativa, porque são países que têm um turismo muito forte, ou cidades que têm turismo muito forte, ou uma cidade, por exemplo, um exemplo interessante disso, Austin, no Texas, que é a capital do Texas, que a gente conhece mais Houston, né? Conhece mais San Antonio, mas a capital se chama Austin. Lá tem um festival chamado SXSW, South by Southwest, que é um festival que já tem 23 anos, se eu não me engano. A cidade é pequena, toda a economia dela, grande parte da economia dela gira em torno do que se faz para preparar esse festival, se faz durante o festival, que é um festival que acontece em um mês por ano ali, e depois do festival. A cidade gira em torno, praticamente toda, que é uma cidade bastante cultural, em torno de um festival que envolve cinema, música e tecnologia. Então, várias cidades do mundo, às vezes as que têm mais vocação têm mais facilidade. A França é uma cidade vocacionada para o turismo, o mundo inteiro está lá na França, então eles criam em torno do turismo toda uma cadeia de serviços, né? Que tem os restaurantes, você tem os shows, você tem os teatros, você tem os museus, tudo isso em torno do turismo, tudo isso é economia criativa, mas ela é uma cidade que é tão famosa e tão importante para o mundo desse ponto de vista que ela é vocacionada para isso. Mas você tem cidades que se constroem a sua vocação para isso. Então, você tem todas essas frentes da economia criativa e aí você tem as decisões que você tem que tomar. Eu vou construir a minha cidade para ser uma cidade vocacionada, eu vou construir meu município para ser E aí a gente, como produtor, entra nessa hora. A gente, por exemplo, em Brasília, tem a ambição de transformar Brasília numa das capitais da música brasileira. Por isso a gente criou um festival eclético como o Coma, não sei se alguém conhece, aí já, mas está indo para a sua quarta edição, não teve por causa da pandemia, mas que é um festival que procura fazer intercâmbio com artistas e produtores de vários lugares do Brasil e trazer a nova música brasileira e internacional para ele. A gente contribui de alguma forma com a cidade para que ela seja fortalecida num objetivo que a cidade tem, que é se tornar uma capital cultural. Brasília tentou já ser considerada a capital da música no Brasil, ficou em segundo lugar, não conseguiu, mas, enfim, é hoje reconhecida pela Unesco como uma cidade design, uma das cidades designs do mundo. Então, existe um esforço na cidade para isso, e aí o nosso papel como produtor, como gente que trabalha com cultura, ou com turismo, ou, enfim, com alguma desses braços de economia criativa, é o quê? Aproveitar essas oportunidades, essas aberturas que a cidade te dá para levar nossos projetos, para construir os projetos lá, nessas condições. E as cidades que investem nisso, geralmente, elas têm incentivos, né? Por exemplo, Nova York, as pessoas têm uma discussão um pouco falsa ela é politizada, mas ela é despolitizada. As pessoas politizam a questão do incentivo para economia criativa, para cultura, para turismo, na realidade, muito para cultura, galera. Mas Nova York é uma cidade que é a capital do capitalismo no mundo, a gente pode dizer, mas é uma cidade que o governo dá isenção fiscal e incentivo fiscal para que as peças na Broadway aconteçam. Então, quando um cara sai do Brasil para visitar Nova York, ele conhece lá a Estátua da Liberdade, ele conhece enfim, os pontos turísticos da cidade, e ele vai acabar indo no musical. Ele vai acabar indo numa peça de teatro.
ele vai acabar curtindo alguma coisa cultural da cidade e isso é incentivado. Isso é cobrado menos imposto. Por quê? Porque é importante para Nova York que essas grandes produções aconteçam lá, porque você traz um monte de turista, um monte de gente, até não só de fora do país, mas de dentro do país mesmo, que vai consumir daquela cadeia produtiva. Então, ele vai no teatro, depois ele vai jantar, depois ele vai para uma boate, depois ele vai consumir ali nas lojas que estão em torno do teatro. Então, quando a gente fala em economia criativa, a gente não está falando de cultura, turismo, tecnologia, games, gastronomia como coisas dissociadas e separadas. A gente está falando que tudo anda junto. Todos esses mercados podem andar junto. Podem, devem e andam. Né? Por exemplo, hoje, a indústria do entretenimento, que faz parte da economia criativa, e aí você coloca dentro dela festivais de música, músicos, você coloca cinema, você coloca teatro, a indústria do entretenimento, a que mais gera riquezas hoje no mundo, a que mais dá dinheiro, sendo bem direto, é a de videogame, por exemplo. Como que você faz um jogo de videogame? Você tem o designer, você tem o roteirista, porque hoje o jogo de videogame é tão avançado que você cria histórias. Você tem o diretor, você tem muitas vezes atores, você tem músicos que vão criar trilha sonora. Então, aí eu volto para o começo da nossa conversa. Em torno de cada produto que se gera com a economia criativa, seja uma trilha na Chapada Diamantina, a um jogo de videogame, você envolve uma série de profissionais, uma série de trabalhadores, uma série de serviços. Tudo isso é economia criativa. A economia criativa ativa, né, as ações criativas em todas essas áreas, elas ativam essa cadeia produtiva que e forma e gera o que a gente chama de economia criativa. Então, sempre existe uma discussão se incentivo, por exemplo, vale a pena. Incentivo vale a pena? O governo abrir mão de receber imposto para patrocinar um Rock in Rio, vale a pena? Muita gente faz o discurso dizendo que não, que as pessoas têm que pagar o ingresso mesmo, e todos os empresários, todo mundo que investe em economia criativa precisa fazer do seu próprio do bolso direto, sem ter nenhum incentivo. Mas isso é uma contradição com o mundo, quem faz esse discurso, e com o que acontece no mundo em todos os outros setores da economia. O setor automobilístico ele é incentivado. Aliás, até hoje incentivado no Brasil. Está deixando de ser e as fábricas estão indo embora daqui. Aconteceu esse ano, acho que ano passado, 2 fábricas fecharam, ou 3 no Brasil. Os incentivos eles fazem com que os investimentos aconteçam e se gere emprego, ou seja, se alimente essa cadeia produtiva. Vou dar um exemplo para vocês de Toronto. Tem muitos filmes que vocês assistem, famosos, de Hollywood, etc. Não sei se vocês gostam de filme de terror, mas aquele filme do palhaço lá, o It, ou o filme do Shazam, recentemente. A gente acha que está sendo gravado em Nova York, nos Estados Unidos, mas ele está sendo gravado em Toronto. Por que os caras do estúdio de Nova York ou do estúdio gringo americano vão gravar no Canadá, em Toronto? Porque em Toronto eles oferecem uma série de benefícios fiscais. Em contrapartida, todas as pessoas que vão ser contratadas para fazerem a produção daquele filme, grande parte delas, a maioria delas são locais, são canadenses. Eu conheci, por exemplo, a maquiadora do It, é amiga minha. Eu tenho uma banda, eu fui tocar em Toronto, conheci ela lá, porque toda a produção desse filme de terror foi feita e gravada em Toronto. Aí você tem que tem um momento que tem que aparecer a Estátua da Liberdade. O cara vai lá e filma a Estátua da Liberdade. Mas todas as cenas internas, dentro de uma casa, numa rua, tudo acontece em Toronto. Você acha que está passando nos Estados Unidos, mas está passando em Toronto, porque eles têm esses incentivos fiscais.
E assim é feito com várias produções, sejam elas cinematográficas, de série. O Walking Dead é gravado em Atlanta, porque a cidade de Atlanta deu um monte de incentivo fiscal para que a produção fosse para lá. Então, nos países que entendem a economia criativa como estratégica, e cada vez mais os países vêm entendendo a economia criativa como estratégica, existe incentivo fiscal. Existem incentivos para que grandes produções, para que grandes eventos, para que projetos sejam feitos ali. Existem incentivos de parques tecnológicos para que se criem aplicativos, para que se criem jogos de videogame. Existem incentivos, por exemplo, Paulínia, em São Paulo, não sei se vocês se lembram, mas há 10 anos atrás, Paulínia tinha um festival, a Prefeitura de Paulínia resolveu investir em cultura e fazer com que a cidade tivesse um grande fluxo de turistas e uma grande injeção de capital em determinado período do ano. Eles criaram um festival com incentivo fiscal chamado SWU, que trouxe Alanis Morissette, Rage Against the Machine e uma série de artistas internacionais. Foram 3 edições, se não me engano, gigantes na cidade. Quando mudou a prefeitura, esse projeto acabou, e o que eu acho um erro, às vezes as coisas precisam ter continuidade, mas a cidade de Paulínia ficava uma semana entupida de gente, com gente acampada ao redor da cidade, até porque a cidade não tinha capacidade de receber, e aí veio um erro que às vezes as cidades aqui cometem, que é que quem investe em economia criativa comete: você cria um projeto, mas não cria o que é necessário estar em torno desse projeto para que ele aconteça de forma a agradar, enfim, quem consome, né? Essa é uma coisa que a gente tem muito cuidado em fazer, por exemplo, no Coma. O espaço que a gente tem no nosso festival cabe em 30 mil pessoas, mas a gente só deixa entrar 16 mil. Por que a gente só deixa entrar 16 mil por dia? Porque a gente quer que o cara não pegue fila, que a gente quer que ele não fique apertado lá dentro, a gente quer que esteja cheio, mas suportável, que ele tenha uma experiência importante, seja feliz lá dentro para que ele volte no ano seguinte, e para que ele elogie o festival, para que ele fique feliz lá dentro. Então, às vezes, a experiência, isso vale para uma cidade. Se você vai fazer que nem Paulínia fez, você também precisa construir soluções para que a cidade receba, por exemplo, o número de pessoas que chegavam em Paulínia para passar uma semana. Ela não tinha isso. Então, eu tive muitos amigos que foram nesse festival e sofreram demais. Então, não bastava você ir para o festival, você incentivar o festival. Você tinha que incentivar outros pontos da cadeia produtiva da economia criativa, que é a hotelaria, que é a gastronomia para abrir mais restaurantes, ou para você ter ações pontuais naquele período onde a cidade estaria cheia, para que pudesse atender a demanda que ela teria. Então, ali foi um projeto bem sucedido do ponto de vista de festival, mas foi um projeto que podia ter ativado muito mais da cadeia produtiva da economia criativa e não ativou, porque estrategicamente não foi ativado. Então, não se houve investimento em áreas de suporte para aquele projeto principal deles ali. Mas, voltando ao incentivo, para encerrar essa parte do incentivo, é muito importante incentivar a economia criativa, porque ela é o futuro. E aí, entrando numa parte derradeira aqui, para a gente começar um debate, assim. Os empregos do futuro estão na economia criativa. A gente está aí com a indústria cada vez mais automatizada, a indústria cada vez mais robotizada, precisando cada vez menos de trabalho braçal, trabalho humano. E aí eu não estou falando só da indústria, do cara que é o operário, estou falando todo o setor de emprego no mundo está mudando. Hoje, profissões que existem, daqui a pouco não vão existir mais, sejam elas em fábrica, sejam elas na burocracia, porque a gente vai tá ficando tudo tão digital, tudo tão automático, que a gente não vai mais, a gente já não paga mais. Dando um exemplo bobo, a gente não paga estacionamento mais no cara do caixa, a gente paga na maquininha. Isso é um emprego a menos para uma pessoa. E não adianta o mundo querer lutar contra isso. O que o mundo tem que se preparar, e a gente precisa se preparar, é para esse novo mundo que está chegando. Porque somem empregos e surgem novos empregos.
E a gente sabe, isso já é debatido e dito aos quatro ventos, né, a todos os lados, que os empregos que a gente vai ter daqui a 15 anos ainda não são os principais empregos que a gente vai ter daqui a 15 anos, não surgiram ainda, não existem ainda, eu estou começando agora. Então, assim, a economia criativa é onde a maioria desses empregos vão surgir. A maioria dessas iniciativas vão surgir, porque cada vez mais as iniciativas são criativas e intelectuais, e menos braçais e automatizadas. Então, tem coisas de economia criativa que ainda não existe hoje, pode existir amanhã, e todo dia a gente está pensando e discutindo isso. Então, assim, os empregos vão para aí. O futuro, o Brasil está atrasadíssimo nisso, porque o Brasil continua não entendendo de forma estratégica o setor. Nunca tratou o setor como, apesar do setor ser responsável por quase 8% do PIB do Brasil, perdão, 6% do PIB do Brasil hoje, e de um Brasil que é turístico, de um Brasil que tem uma cultura, uma riqueza cultural enorme, que tem profissionais de tecnologia gabaritados que estão indo para fora do Brasil. Você tem vários estúdios de games, por exemplo, aqui, e o investimento é muito menor do que deveria ser. O reconhecimento da importância estratégica disso ainda não é o suficiente. Você vê esse reconhecimento na Coreia, você vê isso nos Estados Unidos, você vê no Japão, você vê em vários países da Europa, e a gente está engateando ainda por uma falta de visão estratégica. A gente sempre está atrás, mas o mundo inteiro está indo para isso, e, consequentemente, o Brasil vai ter que ir. Então, e aí, como eu estava dizendo, os empregos estão lá. E os empregos de hoje e os empregos do amanhã estarão cada vez mais lá. Dependerão cada vez mais da nossa capacidade intelectual e criativa. Dependerão cada vez mais de ideias e menos de força braçal. E menos de a gente ficar no computador escrevendo uma matéria para o jornal. Tem uma série de coisas que vão ser substituídas e vão mudar demais, já estão mudando demais, e daqui a 20 anos vão estar completamente diferentes do que estão hoje. E com essa pandemia que a gente vive, esse é o setor que, engraçado, antes da pandemia, a economia criativa era um dos setores do país que mais crescia, apesar, inclusive, da crise econômica que veio antes da pandemia, e que já estava instalada antes da pandemia. Em Brasília, por exemplo, foi o único setor econômico que cresceu nos últimos anos, até a pandemia começar, obviamente. Na época de crise econômica, foi o único setor que cresceu, foi a economia criativa. Porque se encontrou soluções, se encontrou novidades, se encontrou novos produtos. Ele cresceu sem investimento. Imagina se tivesse. Agora, com a pandemia, obviamente, a economia criativa foi o primeiro setor afetado no geral. Claro que você tem pontualmente algumas coisas ali que conseguiram rebolar e passar por isso com menos dificuldade, mas o setor da economia criativa, o turismo, a cultura, a gastronomia, foi um setor que está sofrendo muito até hoje, né? A gente brinca, a gente brinca não, a gente lamenta que é o primeiro setor que sofreu o baque da pandemia e é o último que vai sair, porque ele só vai retomar de fato quando as pessoas puderem voltar a consumir os produtos que a gente produz. As pessoas puderem voltar efetivamente a viajar direito. Tudo bem que no Brasil a pandemia é uma zona e tem muita gente já viajando como se não existisse, mas a cultura, o turismo, a gastronomia, tudo isso foi muito afetado e continua a ser afetado durante a pandemia, que eu espero que passe até o final do ano, pelo menos a gente consiga retomar a vida. Eu fui tentando falar do conceito, dei o exemplo dos países, falei da cadeia produtiva que se gera em torno, claro, de forma resumida, para a gente ter tempo de conversar um pouco. Falei do incentivo, falei dos setores, falei dos empregos. Tentei fazer isso resumidamente. E aí eu queria saber se vocês querem conversar, perguntar alguma coisa específica sobre algum projeto específico, sobre alguma ideia específica, enfim. Estamos abertos aí para vocês.
André, a Larissa está perguntando se você acha que o Brasil consegue chegar um pouco próximo ao incentivo feito pelo Canadá. Se sim, como esse incentivo pode acontecer? Na realidade, o Brasil tem mecanismo de incentivo é, fortes, mas eles são mal utilizados. O Canadá em si não dá um incentivo. Quem dá um incentivo são cidades, né? Que, na realidade, a questão fiscal, aqui no Brasil também, ela é definida pelos estados. Então, por exemplo, Toronto tem lá o seu incentivo fiscal, Nova York tem um incentivo fiscal, Atlanta tem um incentivo fiscal. Geralmente, os incentivos fiscais eles são definidos por estados, né? Aqui no Brasil tem os dois modelos, tem o nacional e tem os estaduais e até os municipais. O nacional é a Lei Rouanet, que infelizmente com esse governo não está funcionando direito. Na realidade, se demonizou muito a Lei Rouanet nos últimos anos, se politizou uma discussão que não tem nada de política, ela é uma discussão como eu falei, de incentivo sustentável à economia criativa, a produções culturais que vão gerar toda essa cadeia que eu já expliquei. Mas, se preferir, a galera levou, enfim, politizou o discurso, começou a falar os absurdos, tipo, determinado artista apoia o governo porque ele ganha a Lei Rouanet, que é uma das coisas mais ridículas que eu já ouvi na minha vida, e a questão da Lei Rouanet ela ficou um pouco prejudicada no Brasil por esse excesso de desconhecimento, porque as pessoas também vêm com aquele discurso, prefiro botar em saúde do que botar em cultura, uma coisa não tem nada a ver com a outra, o orçamento para a cultura já é muito baixo no Brasil, por isso que as leis de incentivo são importantíssimas. Mas as leis de incentivo nos estados, em vários estados, elas funcionam muito bem. Em Brasília, ela funciona, deu uma piorada com esse governo atual, mas está melhorando de novo. No Rio, ela funciona bem, no Ceará, ela funciona bem. Existem fundos e leis de incentivo. Em alguns municípios, Salvador funciona muito bem. Então, lei de incentivo, elas são ferramentas estratégicas que estados, governos em geral usam justamente para trazer investimento, gerar emprego e renda na sua região. É isso que Toronto faz. Então, assim, Toronto não tem uma mega... o que Toronto tem que o Brasil não tem é uma facilidade maior para se acessar as leis, para se acessar aquele recurso. O Brasil tem leis e recursos, só que a burocracia trava um pouco a gente. Mas se você observar a Ancine, por exemplo, o Fundo de Apoio do Audiovisual, que está, infelizmente, parado nesse governo, mas até esse governo atual entrar, a indústria cinematográfica no Brasil cresceu absurdamente. A gente nunca teve tantos filmes como a gente teve, tirando esse período do Bolsonaro, vamos dizer, do FHC, do final do FHC para esse governo Lula e Dilma, a gente teve um investimento em cinema no Brasil muito grande, porque o Fundo do Apoio Audiovisual funcionou, porque o incentivo para o audiovisual funcionou no Brasil. Aí algumas pessoas criticam, até com razão, se criou uma elite do cinema, mas alguns recebem, outros não. Isso são problemas naturais da burocracia e das gestões que são resolvidos com o tempo. Em Brasília, por exemplo, você tinha um FAC, você tem um Fundo de Apoio à Cultura, que é um fundo de 70 milhões de reais, ou seja, é muito dinheiro, só para a execução de projetos, e que há 16 anos atrás, 17 anos atrás, era um fundo que o governo não era transparente com ele. Então, o governo não utilizava o fundo inteiro e o governo meio escolhia quem ia ter acesso a ele. E aí, ao longo do tempo, o próprio setor público, a própria Secretaria de Cultura, os funcionários públicos e os governos que foram passando foram o quê? Com pressão social, resolvendo esses gargalos. Então, hoje se contrata pareceristas, hoje existe um edital. Então,
o controle social faz com que as ferramentas cada vez mais funcionem melhor. Mas o Brasil das últimas décadas, tirando esse momento que a gente passa agora, é um Brasil que, se você vê, é o Brasil que mais lançou filme nos últimos tempos. E filmes de alta qualidade, porque teve incentivo. Quando você tem um incentivo aqui, aí eu sempre volto ali. Você faz um filme, você contrata o diretor, o roteirista, o assistente, o cameraman, o maquiador, os atores, os cenários. Quem vai produzir o cenário? Quem vai produzir até o catering, que é a comida que a galera vai comer no cenário. Aí você starta toda uma cadeia produtiva em torno daquele projeto. A gente tem muitos amigos da economia criativa que vivem em torno de trabalham de festival em festival, se ele trabalha com festival de música, ou de peça de teatro em peça de teatro. Porque quando você tem um incentivo, quando a coisa está acontecendo, esse trabalho que existe, essa cadeia produtiva que existe toda em torno da cultura, por exemplo, ela é aquecida, fomentada, e as pessoas não param de trabalhar, e você, na realidade, gera mais emprego. Então, a questão do incentivo em si é uma coisa muito particular de cada cidade. O Brasil tem cidades que têm incentivos melhores do que o do Canadá. O Rio de Janeiro é uma delas, por exemplo. O que falta para algumas cidades brasileiras, como falta para outras no mundo, estou falando do Brasil porque a gente mora aqui, é que a coisa seja mais ágil, que a burocracia seja menor, mas tudo isso vai se adaptando. Isso muda de acordo com o compromisso que os governos que passam têm com a economia criativa e com que eles enxergam a economia criativa de forma estratégica ou não. Se eles entendem que a economia criativa é estratégica, todos esses gargalos eles são resolvidos, não são resolvidos de forma difícil, não. Eles são resolvidos até de forma fácil se você resolver levar a sério. Tem várias cidades que levam a sério. Tem várias cidades que procuram virar polos de alguma coisa no Brasil. Eu estou falando só de Brasil, mas no mundo tem. Então, assim, incentivo, temos muito aqui. Não precisamos nem competir com Toronto. Basta a gente fazer ele andar. Tem algumas cidades do Brasil que fazem ele andar muito bem. Rio de Janeiro, como eu falei, Brasília, razoavelmente, já andou melhor. São Paulo é bem mais ou menos. Ceará é muito melhor que São Paulo, o estado. Enfim, você tem lugares que funcionam muito bem. Basta os governos e as pessoas que vão gerir nossa cidade, terem isso como um ponto estratégico na sua gestão. Todo mundo devia ter, mas ainda pouca gente tem. Se tiverem mais perguntas, eu estou aqui. Essa é a parte que eu mais me divirto. André, você pode falar um pouquinho sobre o OBEC, o Observatório da Economia Criativa? Eu não sou muito eu estou no áudio todo, né? Eu não sou muito familiarizado com eles. Eu trabalho com uma galera com a galera que faz muita pesquisa em Brasília mesmo, mas eu não tive muito acesso ainda aos trabalhos que eles fazem, sinceramente, sendo bem sincero para você. Mas, assim, existem só para... Como ele é um observatório, eu imagino que ele esteja fazendo estudos em cima disso, né? E os estudos mais recentes que eu tive acesso, por exemplo, mostram que a cada real investido por incentivo fiscal, eu entrei no bate-papo, não sei se eu ainda estou na câmera e sumi, que eu sou ruim com Zoom. Cada real investido em Lei Rouanet, por exemplo, 3 retornam para o governo. Porque também vale destacar isso, que foi uma coisa que eu acabei não destacando. Quando a gente faz um projeto de economia, quando eu faço o meu festival com incentivo, eu estou gerando uma série de empregos, e eu estou dando um tchau aqui para minha sócia aqui. Eu estou gerando uma série de empregos e automaticamente eu estou pagando imposto, porque essas pessoas, quando recebem salário, pagam imposto. Quando eu vendo ingresso, eu pago imposto sobre a minha venda. Então, assim,
quando a gente fala em incentivo, não é dinheiro perdido, esse dinheiro não vai para o ralo. O governo investe, abrindo mão de imposto, inicialmente, e lá na frente ele vai ter esse retorno 2 ou 3 vezes, como estudo do próprio Ministério da Cultura, que foi realizado ainda na gestão do Temer, no final da gestão do Temer aí, fez, a cada R$1 investido na Lei Rouanet, 3 volta para o governo como imposto. Das cidades do sul do país... Olha, o que a gente tem, o que a gente tem mais próximo de economia criativa, vou te falar de uma cidade que funciona só em torno disso, Gramado, no sul do país, né? Gramado é uma cidade que tem um festival de cinema fortíssimo, importantíssimo. É um festival de cinema que acontece durante uma semana na cidade e que leva meio que bota 3 vezes o que tem de pessoas na cidade às vezes você não consegue estar na cidade no festival, então você vai para os eventos do festival, dorme numa cidade satélite, digamos, ali, Canela e outras cidades que estão em torno ali perto de Gramado, e vai para Gramado outro dia. Então, Gramado é uma cidade que é um exemplo disso. É uma cidade que vive em torno do turismo, da cultura, e aí ativa uma série de outras ações que estão na economia criativa. Gastronomia é muito forte. Agora tem um parque temático lá já há algum tempo que se chama Snowland. Tudo isso vai surgir em torno de uma ideia inicial. Gramado era uma cidade pequena, bonita, pela arquitetura, acho que é alemã, se não me engano, enfim. Mas era uma cidade pequena. Como que a gente transforma essa cidade? O que a gente tem de potencial aqui? Aqui tem fábrica de chocolate nessa região. Então a gente vai criar aqui o Tour do Chocolate. Todas essas ideias criativas que você vai pegando as vocações de uma cidade, ou você cria uma vocação, no caso de Gramado, ela tinha algumas vocações já, e aí você foi potencializando ela. Aqui tem fábrica de chocolate. Então vamos fazer com que existam os turistas. E aqui é uma cidade muito bonitinha que o turista gosta de vir e conhecer. Então, espera aí, vamos fazer restaurantes, tem fábrica de chocolate, vamos criar o tour na fábrica de chocolate, vamos criar a experiência do chocolate. Mas aqui é muito frio, então as pessoas gostam de vir aqui no frio. Vamos criar um parque temático do frio aqui, porque não neva, faz muito frio, mas não neva. As pessoas querem conhecer neve, querem fazer coisas do frio. Criaram o Snowland. Então, a partir da cidade de Gramado, da vocação que eles identificaram para a cidade, as pessoas começaram a criar em torno dela uma série de outras ações criativas que geraram emprego, geraram renda, geraram riqueza para a cidade. Hoje, Gramado é uma cidade turística, com um momento ápice no ano ali, acho que é muito Natal e muito festival de cinema. Claro que o festival na pandemia foi prejudicado, mas vai, se Deus quiser, a vacina chegar e esse governo deixar, a gente vai passar por isso direito. Mas ela é uma cidade que hoje vive todo em torno, que nem Búzios aqui. Eu estou falando aqui porque eu estou pertinho de Búzios agora. É uma cidade turística, para você ir para a praia e para você ir para os lugares que recebem turistas. Você tem várias praças, vários lugares da cidade para você passear, comer. A cidade é toda com Porto de Galinhas, em Pernambuco, que é uma cidade de praia, que foi toda modelada para turismo. Eu ia para Porto de Galinhas, eu sou pernambucano, quando ainda era tudo areia lá dentro, não tinha quase cidadezinha. Hoje é uma cidade toda modelada pensando no turismo, no turista que vai para lá. Então tem um monte de resort, tem um monte de restaurantezinho, a cidade está toda envelopada, toda bonita. A apresentação é sempre importante, então Gramado é linda. Então eles produziram, por meio da vocação da cidade, toda uma coisa de economia criativa em torno. Então, que é isso tudo que eu já falei: a gastronomia, o turismo, a cultura. Em Porto de Galinhas também é assim, Gramado é assim, Búzios é assim, em Ouro Preto é assim. A gente tem uma série de cidades, você tem que entender a vocação. Tem cidade que não tem vocação. Então, você pode criar a vocação. Olha, minha cidade aqui não é uma cidade muito turística, mas eu vou investir para eu ser o polo
do desenvolvimento de... Porque a gente, às vezes, confunde economia criativa só com cultura e turismo, né? E com o consumo de muita gente. Às vezes, você pode ser o polo de criação de games do Brasil. Olha, eu quero que vocês tragam o seu negócio para cá, porque vocês trazendo o seu negócio para cá, grandes estúdios de videogame do Brasil, eu vou te dar uma isenção para você trazer, aí você vai contratar os meus caras que estão na universidade aqui, do parque tecnológico que tem na universidade. Então, o segredo é você entender o segredo, eu estou falando de gestor, obviamente. A gente que trabalha com produção, o nosso segredo é entender aonde a gente está botando o pé, que cidade a gente está vindo, o que ela tem mais vocação para ser feito, que você pode propor para aquela cidade ou para aquela região, para aquele local, para você produzir de projetos criativos lá dentro. O da cidade é entender os potenciais que ela tem, que às vezes são potenciais intelectuais. Olha, aqui eu tenho uma universidade com um parque tecnológico maravilhoso. Então, eu não vou ter turista aqui, mas eu posso trazer uma indústria tecnológica voltada para aplicativos de determinada coisa para cá para dentro. Então, você começa a dar incentivo para que aqueles profissionais passem a morar na cidade e acabem formando e contratando pessoas da cidade. É que aqueles projetos passam a ser incubados ali, passam a gerar riqueza para a cidade, passam a gerar impostos, passam a gerar emprego, passam a gerar renda. Enfim, eu comecei falando de Gramado, cheguei falando de uma cidade que não existe. Aliás, existe algumas no Brasil que tem parques tecnológicos capazes de fazer isso. Mas falando de Búzios, falando de Porto de Galinha, eu acho que consegui dar um desenho. Estamos aqui. Se quiserem perguntar mais, vamos que vamos. Inclusive, eu estou indo para Gramado no meu aniversário. Levar minha filha para ver a neve nesse snow, se ele não estiver muito cheio por causa da pandemia. Senão eu vou ficar só andando no frio lá com ela mesmo, porque eu preciso fugir com a minha filha um pouquinho. Quase todos esses eventos têm incentivo. O Rock in Rio tem incentivo, pessoal. Claro que não é todo o festival, ele não é todo feito de incentivo. Você tem patrocínio, a Comic Con não sei, eu teria que pesquisar, mas eu acho muito difícil não ter. Na realidade, toda a indústria criativa do Brasil, os grandes eventos do Brasil, eu desconheço algum que não tem algum tipo de incentivo. Seja eles de fundos, seja eles de lei de incentivo. Eventualmente, você tem festas muito sem incentivo. Que não tem, por exemplo, as grandes empresas hoje elas só colocam dinheiro com incentivo. Na realidade, isso não é uma coisa só do Brasil, tá? Isso acontece no mundo inteiro. Existe um discurso muito equivocado no país. Vocês têm que conseguir patrocínio do setor privado. As grandes telefônicas, elas dão com incentivo. Claro, patrocina o meu festival. Meu festival é feito 1/3 com incentivo, e 1/3 de bilheteria. Ou 1/3 patrocínio, 1/3 incentivo, 1/3 patrocínio direto, 1/3 incentivo e 1/3 bilheteria. O Rock in Rio, eu não sei quanto que eles têm de incentivo, mas tem incentivo. A Comic Con provavelmente tem. Deixa eu ver aqui a pergunta sobre agroturismo que eu vi que apareceu, mas eu não li. Deixa eu olhar aqui. Toda cidade que... antes de entrar na coisa do agroturismo, Sheila, só para terminar a coisa do Comic Con, tá? Geralmente, quando você vai levar um projeto internacional, tipo Fórmula 1, Comic Con, geralmente as grandes cidades, tipo São Paulo, Rio, elas brigam para sediar esses projetos. E essas grandes marcas internacionais, elas escolhem a cidade de acordo com o incentivo com que elas vão ganhar. Ao contrário de um festival de menor porte ou de um evento de menor porte, que você briga para
para conseguir um incentivo do Estado para você fazer, eventos como a Comic Con e como a Fórmula 1, e tem outros, mas eu estou focando nesses dois, até porque, por exemplo, a Fórmula 1, ano passado, teve uma briga, Rio de Janeiro e São Paulo, para ver quem ia conseguir fazer. E o Rio quase tomou de São Paulo. Mas aí São Paulo prometeu uma pista nova, prometeu mais incentivos, prometeu mais lucro. Então, na realidade, o próprio governo abraçou aquele projeto, porque quando a Fórmula 1 vai para São Paulo, o investimento que o governo faz, o imposto que ele deixa de pagar, por exemplo, a Copa do Mundo tem isenção de imposto de um monte de coisas quando ela chega num país para ser realizada. A FIFA não paga uma série de impostos. Por quê? Por que os países topam fazer isso? Porque o nível de turista o montante de turistas que esses eventos trazem é tão grande que isso passa a ser o retorno que essas cidades vão ter no consumo, nos hotéis, nos restaurantes, no que vai ser gasto pelas pessoas que vão visitá-la por causa desses eventos, é tão grande que vale a pena incentivar. Então, provavelmente a Comic Con tem, como a Fórmula 1 tem, e como qualquer evento de grande porte internacional, Olimpíadas, Copa do Mundo, teria, porque o potencial de geração de renda e riqueza para a cidade, que dá esses incentivos e topar receber esses eventos, é tão grande que vale a pena. Toda vez que a gente fala em agroturismo, ecoturismo, qualquer coisa de turismo, a gente está falando de economia criativa. E a gente sabe que o agronegócio é um segmento em ascensão. Agora, aí eu vou pegar aquele exemplo de Paulínia de novo. Você tem várias cidades aí que estão se beneficiando com o agronegócio e com o agroturismo, mas que o que elas têm que prestar atenção é como eu desenvolvo minha cidade em torno disso. Até porque muitas vezes esses benefícios vêm e vão. Você tem momentos de mercado, o agronegócio cresce, mas amanhã ele pode entrar numa estabilização. O que você tem que preparar é a cidade para ela ser mais do que aquilo. Gramado é um exemplo disso. Gramado era uma cidade arquitetonicamente interessante de você ir, porque você tinha toda a coisa da alemã ali, se eu não me engano, alemã, mas enfim. E aí eles foram criaram um festival de cinema que virou importante ali, eles souberam trazer a importância daquele festival, criaram uma série de outros tipos de roteiro. O que você não pode é quando você começa a crescer numa linha, você só focar nela. Assim, você tem que desenvolver tudo em torno dela para que você não fique dependente dela. Que era o que aconteceu com Paulínia. Paulínia tinha um SWU, quando o SWU acabou, Paulínia não tinha mais nada para dar, então ninguém mais vai para Paulínia. Se hoje acabar o festival, a gente não tem há 2 anos o festival de cinema, mas as pessoas continuam indo para Gramado, porque ela tem uma série de outras coisas que estão acontecendo apesar da pandemia. Da visita à cidade, à gastronomia, ao parque que tem lá, a questão do chocolate. Então, a economia criativa, ela é justamente isso. Ela depende muito da nossa criatividade, da nossa capacidade intelectual. Foi o que a gente falou no começo do conceito, né? De você criar e desenvolver produtos. Então, quando você pega o agroturismo, você tem que pensar o que você pode vir dali além dele, entendeu? E isso é para qualquer coisa. Isso é para uma cidade que as pessoas gostam de ir porque é Ouro Preto e ela é linda, que é uma cidade antiga, que tem as ruazinhas lá de paralelepípedo, que é uma cidade que tem uma arquitetura própria da época. Ok, o que pode ter mais em Ouro Preto? Aí, existem festivais em Ouro Preto, existem outras ações em Ouro Preto. Então, a economia o projeto não pode morrer nele. Um projeto, uma cidade, ela começa em torno de uma coisa e você tem que ir ampliando aquilo ali. Porque, eventualmente, uma dessas coisas vai diminuir, vai acabar. Mas aí a cidade já criou toda uma aura em torno dela e toda uma série de outras ações, ela continua sobrevivendo e continua ganhando com a economia criativa.
Acho que eu consegui te responder, né, Sheila? Exatamente, Alex. O que é usar a criatividade pós de Caldas. Isso eu não sabia, não conheço pós de Caldas. Conheço de nome, nunca fui. Mas as pessoas provavelmente conhecem pela fábrica de cristal, pelas fábricas de cristais, como você falou, e vão lá por curiosidade para conhecer. Como você vai em muitas cidades do sul, porque lá tem vinhedos, por causa do vinho. Você só vai lá conhecer a uva do vinho ou a plantação de vinho? Não, você vai fazer uma degustação de vinho de determinada marca, e você pode fazer um circuito disso. Então, a cidade passa a criar a série de atrativos em torno da sua vocação principal. A vocação principal de Porto de Galinha é uma praia, que tem uns arrecifes bonitos. Mas agora tem uma praia, tem restaurantes maravilhosos. Tem uma praia com resorts maravilhosos. É isso, é exatamente isso. É a gente pegar a sua vocação em torno dela, que ela não precisa necessariamente ser uma vocação, porque a gente fala muito em turismo e cultura, porque é o que a gente vê mais projetos, né? Mas, assim, tem muitas coisas que não só são turismo e cultura, até. Coisas de intelectuais, como eu estava falando, de tecnologia, de games, que você pode investir. Mas, obviamente, cultura e turismo, digamos, é o que mais a gente conhece como economia criativa. Mas não basta você ter um projeto. Volto a ficar batendo na tecla. A gente precisa entender como desenvolver e não ficar preso numa iniciativa só. Faz ela bem feita e começa a gerar isso como gestor. Começa a dar oportunidade para que produtores tragam ideias que complementem e que façam esse ciclo da economia criativa acontecer. Outros projetos que gerem mais emprego, que gerem mais renda, que gerem mais produtos, que gerem, enfim, e que gerem mais valor para a cidade. Como Poços de Caldas, como você está dizendo, deve ter feito isso. Brasília tem um turismo que a gente chama de monumental, né? Turismo cívico. Você vai lá conhecer o Congresso, você vai conhecer o Itamaraty, que é lindo, que tem obras de artes lindas. Você vai conhecer a cidade planejada por Niemeyer. O que Brasília ainda não fez direito e tem um grande potencial para fazer é criar outros atrativos que você pode ter na cidade. E a gente está fazendo esforço para isso, mas não depende, a gente tem que sensibilizar o poder público, porque senão a gente fica fazendo projetos muito pontuais. Por exemplo, vou dar um exemplo. Entre junho e outubro, praticamente não chove na cidade. O que está acontecendo na cidade nesse momento? Ou na praia, eu estou falando sem pandemia, o Coma, o Porão do Rock, o Festival Latinidades, o Fan Festival, o Brasília Capital Motor Week. Não existe, que eu conheça, nenhuma cidade no Brasil que aconteça tantos festivais de qualidade em tão curto espaço de tempo como Brasília. Ninguém sabe disso no Brasil, pouca gente sabe disso no Brasil. A gente no Coma faz um esforço para muita gente de fora vir e a gente está sendo bem sucedido. Mas não existe um esforço da cidade para isso. Então, a gente está indo conversar agora com a secretária de Turismo para falar: vamos criar aqui a temporada de festivais, porque os festivais já conseguem seus patrocínios, só que o governo não envelopa isso, o governo não faz, até porque a maioria dos patrocínios passa por leis de incentivos e coisas do governo. Então, o governo simplesmente faz com que esses festivais aconteçam, mas ele não aproveita isso para a cidade. Então, a gente está falando para a Secretaria de Turismo: olha, vamos criar aqui um calendário com os festivais e festivalizar a cidade. Dizer, Brasília tem uma temporada de festivais que começa no dia 15 de junho e vai até o dia 15 de outubro. E aqui estão todas as datas, e aí a gente divulga isso no Brasil. Então, os motociclistas passam por aqui no Capital Motor Week, a música alternativa brasileira e internacional passa por aqui, o rock passa por aqui. Então, a economia criativa exige que você crie produtos. Você tem um monte de festival. Se você envelopa esses festivais juntos, eles viram uma temporada de festival. Eu estou dando um exemplo. Mas você também tem turismo ecológico em Brasília, ao redor de Brasília. As cachoeiras, a Chapada que é ali perto. Você tem... Por exemplo, Brasília tem um monte de azulejo e obra de arte espalhada pela cidade. Ninguém sabe o circuito disso. Brasília é uma cidade gastronômica que eu acho que só perde para São Paulo e acho que é melhor que o Rio de Janeiro, inclusive.
o que a gente tem que saber é vender melhor a cidade, porque Brasília tem muito potencial, existe um fluxo. Brasília tem o segundo aeroporto mais movimentado do Brasil, porque muita gente vem para Brasília a negócio, para reunião. Então, essa pessoa tem que vir para negócio, para reunião, ela tem que ter outras coisas para fazer. E a gente tem projetos surgindo para isso, mas a gente ainda não tem uma acessibilidade do governo, uma inteligência dos governos. A gente está tentando implantar isso, né? Tentando sensibilizá-los para isso. Existe essa brincadeira que eu falei do festivais aqui, a gente quer fazer, e dá para fazer. Não tem nenhuma cidade que tem uma temporada de festivais. Tem cidades que têm festivais, não uma temporada. Então, qualquer momento que você for para Brasília, entre junho e outubro, você vai ter um festival para você. E quais são eles? E aí se vende, a forma como você vende a cidade. Você vendendo a cidade, você tem mais turistas, você gera mais emprego, você gera mais renda, você abre mais restaurantes, você contrata mais garçons, você contrata mais cozinheiros, você contrata mais hotelaria, camareiro. Uma coisa leva a outra. Mais montadores de palco, mais técnicos de iluminação, mais artistas. É uma cadeia. E cada ideia que se tem, que a gente não conhece, que ainda vai surgir, vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda, vai gerar novas profissões. É um pouco de tudo que a gente falou aqui. Brasília tem muito potencial, mas ela explora menos do que deveria. De nada, foi um prazer. É um prazer. Tudo bem, pessoal? Finalizamos, temos mais perguntas? Ainda estou aqui, já tenho que pegar um metrozinho, mas ainda estou aqui. André, eu acho que é isso. A gente não tem mais perguntas. Eu queria agradecer Obrigado. a participação, a presença de todos aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar no WhatsApp da gente, que a gente responde. E qualquer dúvida, estamos disponíveis. Muito obrigada, Pessoal, André. muito obrigado. Beijo para todos. Se cuidem. Vai passar, está passando. Beijão.